Bem-vindo a mais esta reflexão. A gente precisa entender que nada é por acaso dentro do plano de Deus. Podemos talvez não entender a atitude das pessoas, podemos não compreender o que está acontecendo, ou mesmo a nossa atitude diante das situações. Mas em tudo isso, o que a gente precisa entender é a mão de Deus está nos guiando na sua vontade quando nós nos submetemos a essa vontade e buscamos a sua vontade. Situação, talvez que a gente possa olhar nessa perspectiva o que exatamente Elimeleque fez quando a gente olha a situação da fome em Judá, em Israel, e ele sai de sua terra e vai para a terra de Moabe com sua família, esposa e filhos. Parece algo do acaso, parece um homem fugindo simplesmente da situação. Deveria ele ter feito isso? É o que pensamos. Mas, quando nós olhamos em outra perspectiva, talvez entendamos um pouquinho mais. O texto diz assim lá em Rute 1 e 2: Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, foram à terra de Moabe e ficaram ali. Bom, a gente conhece um pouco mais a história, o que aconteceu. Elimeleque morreu, os filhos casaram e morreram, ficaram as noras com Ruth. Ruth decide voltar para Israel, decide voltar para sua terra, para Judá. O que acontece? É isso que a gente precisa aprender a olhar e ver. Se tudo isso não tivesse acontecido, Ruth não entraria na história. Se Ruth não entrasse na história, ela não estaria justamente na genealogia de Jesus, porque tudo isso viabilizou isso, ou seja, uma moabita na linhagem do Senhor. O que a gente precisa entender? Mão de Deus. Não existe outra maneira, o plano, o propósito, porque saberia tudo isso, que isso iria acontecer, Elimeleque? Não, não saberia, porque se soubesse, provavelmente não teria ido. Mas Deus opera de maneira especial, cria as condições, nos instiga a fazer as coisas numa direção, de maneira que a gente possa cumprir o seu propósito, cumprir seu querer, seu desejo, o que ele nos chama para viver. E é isso que a gente precisa entender. Somos, se nós nos colocamos à disposição da vontade de Deus, ele nos usa, nós somos o seu instrumento, expressão da sua graça, do seu amor neste mundo. Por isso, nossos dias, conhecendo e tendo recebido o Espírito de Deus, nós temos do Espírito Santo que nos guia em toda a vontade, nos ensina, nos lembra as palavras do Senhor. Mas a gente precisa aprender a andar por fé, a crer naquilo que são as promessas do Senhor, que Ele nos conduz, que Ele está sempre conosco, que Ele nos guia na sua vontade. Não existe outra maneira, não existe outra forma de vivermos que não esta. Andarmos na vontade do Senhor, expressando o seu reino, sua glória, traduzindo e revelando sua natureza neste mundo. E somos conduzidos a cada situação que muitas vezes não entendemos. Mas é o plano de Deus, o propósito de Deus nos guiando na sua vontade. O que precisamos fazer é simplesmente confiar, descansar e andar segundo o que Ele nos chama, para a glória e louvor do seu nome. Pois nós existimos para revelarmos a glória do Pai, para revelarmos quem Ele é, sua natureza, sendo seus imitadores. Pois é isto que Cristo nos ensinou e nos chama para viver, sermos imitadores de nosso Deus. E assim revelarmos diante do Senhor, Ele, independente das situações, independente de onde estejamos, independente do que tenhamos que fazer. Pois em todas as situações, como é o caso de Elimeleque, foi a atitude dele de sair de Judá e ir para a terra de Moabe que nós temos Ruth nessa história toda. E é um exemplo para nós de uma pessoa que se compromete
com o Deus de Israel. Que a gente possa entender isso, compreender e caminhar para a maturidade, para a plena expressão do Senhor neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.